Oi, pessoal! Aqui é a Mariana Oliveira e hoje vamos falar sobre dicas essenciais para estudar e escrever trabalhos educacionais e científicos. Vocês pediram bastante nos comentários do último vídeo, então eu trouxe um link para um serviço de ajuda na redação de trabalhos educacionais, que estará disponível na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma dica. Vamos direto ao ponto e começar o vídeo de hoje. A crônica reflexiva é um tipo de texto em que o autor compartilha seus pensamentos e observações sobre um fato. Assim, ele faz uma reflexão sobre um determinado assunto e transforma isso numa narração de poucos parágrafos. Durante a escola, entramos em contato com vários gêneros textuais, como é o caso das crônicas. Este tipo de texto, geralmente publicado em revistas e jornais, consiste em uma narração curta que pode ter caráter humorístico, crítico ou satírico. A seguir, explicamos melhor o significado de crônica reflexiva. Além disso, apresentamos o passo a passo de como fazer e alguns exemplos que servem de referência para a sua produção. O que é crônica reflexiva? A crônica reflexiva é um texto curto sobre uma situação do cotidiano, na qual o autor projeta sua interioridade sobre a realidade que o cerca. Assim, o texto se preocupa em abordar temas mais profundos. Ele abre espaço para a interpretação e associações de ideias, que levam em conta percepções do mundo e até mesmo a própria experiência pessoal. Nas crônicas reflexivas, não há uma preocupação em contar uma história, como acontece na redação narrativa. Em suma, este tipo de texto requer uma análise subjetiva sobre alguma questão do cotidiano, que pode ser social, filosófica ou cultural. Em geral, o ponto mais importante de uma crônica reflexiva é a capacidade do cronista de fazer uma reflexão sobre os sentimentos em contraste com as experiências do mundo contemporâneo. Este mundo real, observado pelo cronista, não é nada perfeito. Ele sofre com vários problemas sociais, como desigualdade, preconceito e corrupção. Portanto, trata-se de um cenário caótico. Características da crônica reflexiva. O estilo pode fugir da crônica convencional, percepção pessoal sobre o tema, texto curto, linguagem simples, tom de conversa, estilo criativo, tem profundidade de sabedoria, parte de reflexões filosóficas. O texto é movido por uma inquietação diante de alguma situação do mundo, forte presença de figuras de linguagem no texto, como metáforas, sinestesia e personificação. Estrutura de crônica reflexiva. Apesar da crônica reflexiva ser um gênero textual que dá bastante liberdade de escrita, você pode seguir uma estrutura básica para não errar. Veja, introdução. Apresente o tema ou a situação do cotidiano que motivou a reflexão. Escreva um parágrafo capaz de prender a atenção do leitor. Desenvolvimento. A partir das observações, faça a reflexão sobre o tema, considerando experiências pessoais, percepções e pensamentos. Conclusão. Finalize o texto de forma coerente, fazendo a retomada dos pontos principais e uma reflexão final como fechamento. Além disso, estimule o leitor a refletir sobre sua própria vida, comportamentos e visão de mundo. Como fazer crônica reflexiva? 1. Leia crônicas reflexivas. Em primeiro lugar, você precisa ler alguns exemplos de crônicas reflexivas para entender melhor a estrutura deste tipo de texto. Alguns autores são especialistas no gênero, como é o caso de Clarice Lispector. A escritora brasileira é conhecida na literatura por produzir textos a partir de fluxos da consciência. Esta técnica é uma forma de transcrever a complexidade do processo de pensamento e impressões pessoais, bem como a associação de ideias com coisas do mundo concreto. Depois de ler uma crônica reflexiva, faça o exercício de análise e interpretação do texto. Identifique o assunto principal, a reflexão do autor e os pontos de conexão entre aquilo que faz parte do mundo real e o que existe na subjetividade. 2. Treine a sua sensibilidade após ter contato com vários exemplos deste gênero textual.
É fundamental que você encontre formas de treinar a própria sensibilidade ao olhar as coisas do mundo. Um cronista tem percepção apurada e consegue tirar insights criativos de várias coisas. Antes de ser um escritor, o cronista é um observador voraz. 3. Analise o tema agora. Para produzir uma boa crônica reflexiva, é necessário analisar o tema com profundidade. Quais inquietações este assunto provoca dentro de você? Às vezes, o tema não é definido claramente por um professor ou por uma banca de vestibular. Então, a descoberta de um assunto interessante pode acontecer a partir de coisas que aconteceram no dia, encontros e sentimentos. Olhe ao seu redor e descubra um mar de possibilidades. 3. Estabeleça relações para que o texto possa fazer sentido ao leitor. É fundamental estabelecer relações entre os elementos. Desse modo, a reflexão deve partir de algo específico da vida do autor para alguma coisa que faça parte do mundo real. 4. Escreva em primeira pessoa como a percepção do autor é muito importante para o texto. A crônica reflexiva deve ser escrita na primeira pessoa do singular. Apesar desta regra, você pode ser criativo na escrita e buscar uma reflexão a partir de outros olhos. Imagine que interessante refletir um tema sob a perspectiva de um gato, por exemplo. Isso é plenamente possível na crônica reflexiva. Quando o autor assume o papel de um animal ou uma pessoa imaginária para narrar sua reflexão, ele faz uso de um heterônimo. 3. Envolva o leitor com sua reflexão. Por fim, encontre meios de envolver o leitor com a sua reflexão. Para que isso aconteça, é muito importante estabelecer uma ponte entre a subjetividade e um fato do mundo real. Exemplo de crônica reflexiva. Progresso hoje. Acordei às 5 da manhã, sentindo o peso do despertador que logo me acordaria às 6. Tomei café, vesti qualquer roupa e fui para o home office. Moro em São Paulo e a cidade ferve de barulhos logo nas primeiras horas do dia. Tenho uma nova vizinha aqui, uma obra na frente do meu prédio, que derrubou 3 restaurantes e uma farmácia para existir. Às 7 da manhã começa a soar o barulho de uma britadeira. TRE-TRE-TRE-TRE. Eu trabalho escrevendo o dia todo. TRE-TRE-TRE-TRE. Sou silêncio, sou o que há de mais genuíno de um escritor solitário. TRE-TRE-TRE-TRE. Mas, lá fora, continua tocando uma britadeira que afasta os pássaros, assusta a freguesia da padaria, espalha pó e não deixa meus pensamentos se conectarem. TRE-TRE-TRE-TRE. Que bom seria um canto silencioso, no meio da natureza, para escrever. Não, em São Paulo, isso já não existe mais. Por no mínimo 2 anos, eu vou ouvir a música cantada pela britadeira, acompanhada por marteladas, gritos de pedreiros e paradas de caminhão de caçamba. Uma orquestra do progresso. Em contraponto, de dentro de mim, não sai barulho nenhum. E olha que sobra vontade de gritar. Quanto custa a minha paz? Autora, Isabela Moretti. Crônicas reflexivas prontas para ler. Se eu fosse, eu, Clarice Lispector, assim é a vida. Reflexão sobre o tempo, Marta Medeiros, Vitória Nossa, Clarice Lispector. Agora você já sabe o caminho para escrever uma crônica reflexiva corretamente. Então, coloque as dicas em prática e escreva um texto de acordo com as características deste gênero.